A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que cria o arcabouço fiscal, estabelecendo um novo regime para o Brasil em substituição ao atual teto de gastos. O objetivo é criar estabilidade econômica e promover o desenvolvimento sustentável. E sobre isso, eu vou conversar agora com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Fausto, esse era o marco fiscal desejado pelo governo ou que foi possível aprovar com esse Congresso que temos? Bem, Ana, na verdade, a gente precisava aprovar o arcabouço fiscal o mais rápido possível, até porque ele substitui o teto de gasto. Caso o arcabouço fiscal não fosse aprovado, o teto de gasto continua vigorando. Então, desse ponto de vista, era o que era possível. Ou seja, você precisava construir um novo regime fiscal, esse novo regime fiscal precisava ser mais flexível do que o que a gente tinha com o teto de gasto. Vamos lembrar que o teto de gasto simplesmente proibia qualquer aumento efetivo de gasto público além da inflação, ou seja, na prática impedia que o Estado minimamente desse conta das necessidades da população, e agora você tem um regime fiscal que, de certo modo, ele permite o crescimento das despesas, só que vinculado ao crescimento da receita, e aí vinculado a 0,7%, a 70%. Isso é importante porque isso dá essa flexibilidade. Então, de alguma forma, é melhor do que tínhamos, mas é claro, foi o que foi possível aprovar. E Fausto, dentro do que você explicou, quais pontos positivos e negativos desse projeto que você poderia pontuar? Bem, de alguma forma, a gente está agora substituído, já foi substituído o teto de gasto. Então, a gente tem mais flexibilidade para que o Estado possa gastar, em especial em momentos que você tem problemas de crescimento econômico, né? Então, de alguma forma, você criou alguns limites ali que nos permite ampliar o gasto. Lembrando, né, que o arcabouço fiscal diz é que o governo pode gastar até 70% do aumento da arrecadação. É importante lembrar que a gente precisa, então, garantir crescimento econômico, porque é o crescimento econômico que vai viabilizar aumento de receita e, a partir disso, você vai redefinir tudo isso. Uma outra questão que é importante no caso do arcabouço fiscal é que ele permite excetuar um conjunto de despesas que nós chamamos de investimento. Então, esses investimentos, então você definiu patamares mínimos de investimento, são bastante relevantes do ponto de vista de pensar em criar mecanismos para que o Brasil volte a crescer. E, por fim, as mudanças que aconteceram no Senado, elas foram bastante importantes, em especial a retirada do Fundeb da conta do arcabouço fiscal, porque isso garante os recursos da educação, garante que você, olhando ali para o orçamento como um todo, você inclusive tenha mais recursos disponíveis dentro dessa nova regra fiscal que está estabelecida. E Fausto, o que pode se esperar, né, de impactos sobre a economia brasileira, do Brasil e, em particular, no dia a dia do trabalhador? Bem, na verdade, o arcabouço é o passo seguinte aí de um conjunto de mudanças que estavam acontecendo, né? Então, o governo agora passa a poder efetivamente efetuar a sua política. É claro que o arcabouço é um limitador, mas ele é um limitador bem menor do que a gente tinha com o teto de gasto. Vamos lembrar que o governo atual teve que, inclusive, aprovar uma PEC lá no governo de transição para poder governar, para poder criar medidas básicas aí, como foi o aumento da Bolsa Família, do salário mínimo. Para 2024, que vai estar por dentro da nova regra fiscal, o governo tem mais espaço para, por exemplo, viabilizar o PAC, para continuar políticas de valorização do salário mínimo e para novas políticas que devem surgir, que precisam surgir para colocar o Brasil na rota do crescimento. Então, isso já é bastante relevante. A segunda questão mostrou que o governo tem sim uma base importante dentro do Congresso Nacional, capaz de aprovar mudanças bastante importantes. O arcabouço fiscal passou com uma votação bastante significativa, tanto na Câmara como no Senado. Isso traz tranquilidade do ponto de vista do cenário político e que isso facilita, inclusive, pensar no longo prazo, pensar nas possibilidades e nas necessidades que o Brasil tem para fazer uma série de discussões bastante significativas. Uma delas é a própria discussão da reforma tributária, que está hoje tramitando no Congresso. Perfeito. Fausto, obrigada, pela sua participação. Gostaria também de agradecer você que faz parte desses 13 anos da TVT, participando, explicando aqui como hoje, que você continue por muitos e muitos mais anos conosco. Eu que agradeço a possibilidade de estar esse tempo todo aí nessa parceria tão fundamental na TV dos trabalhadores e que mostra o que as outras TVs não mostram. Isso mesmo. Obrigada, Fausto. Uma boa semana para você. Até mais. Um grande abraço.